Olá, amado ouvinte, mais uma vez estamos aqui para levar até você uma palavra profética que aponta e faz reviver em nós os verdadeiros valores do reino de Deus, em rompendo barreiras. E agora abre o teu coração para o que Deus tem para você hoje. Nosso tema hoje é decepcionados. Você já quis saber mais sobre a Bíblia ou seguir a Cristo? Você já tentou ser membro de uma igreja? Ora, vamos lá, somos uma das maiores nações cristãs do mundo. E se houver, há bem poucos lugares do nosso Brasil onde não se ouviu, pelo menos de uma forma bem plena, sobre a Bíblia, o Evangelho e o Salvador Jesus. Frequentemente encontramos pessoas que já pertenceram a alguma comunidade ou várias, e ainda outras que já peregrinaram por algumas ou muitas sem se fixarem em nenhuma. Muitos se dizem decepcionados, e não é para menos, pois realmente temos presenciado um sem número de escândalos de várias ordens. Verdadeiras disputas e brigas de líderes pelos meios de comunicação sem nenhuma cerimônia. Ainda vantagens prometidas a fiéis em troca de suas ofertas, que nunca aconteceram. A prática de indulgências, como na Idade Média, além de muitas fraudes. Porém, ainda que neste tempo haja um universo enorme de religiões, e haja um quadro caótico no meio gospel, e haja escândalos sobre escândalos envolvendo líderes na mídia ou até mesmo em âmbitos menores, quero dizer a você que Jesus não veio fundar uma nova religião ou uma denominação. Ele veio inaugurar o reino de Deus, sendo ele o primogênito entre muitos filhos de Yahvé, que se tornou rei dos reis. Em Apocalipse 1:5, ele é referido como o primogênito dos mortos. Isto porque Jesus experimentou a morte de todos nós a partir do Calvário. Jesus experimentou a falência do corpo, da alma e do espírito do homem. Por 3 dias, esteve debaixo da terra e na sua ressurreição se tornou o primeiro a se levantar dentre os mortos, de modo que todos que se conformar com ele na sua morte, também serão participantes da sua ressurreição. Ele venceu as paixões da carne, ele venceu o mundo e derrotou o diabo. Isso é fato. Em Apocalipse 1:18, Jesus, ao se apresentar a João, na ilha de Patmos, fala: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é Jesus, o Senhor absoluto sobre a sua igreja, aleluia. Mas, amado, sabe qual é o resultado de toda essa parafernália religiosa de hoje? É que o conceito do que significa igreja está tão longe do real significado e em muitas mentes tão cristalizado em seu entendimento, que até mesmo muitos que hoje estão em posição de liderança o fazem distanciados da igreja, que nasceu para ser desposada pelo Cordeiro de Deus. A igreja é a noiva de Jesus. Bem, quero te convidar agora a se desarmar dos seus conceitos pré-estabelecidos para mergulhar no propósito de Jesus quando falou sobre igreja aos discípulos. O texto está em Mateus 16, de 13 a 19. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ora, por esta pergunta de Jesus, dá para perceber que os seus feitos, as curas, as restaurações, as libertações, seus milagres, bem como seus ensinos, estavam na boca do povo e se cogitava sobre ele muitas coisas.
E a resposta dos discípulos foi: e eles disseram, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas, falando aquilo que o povo pensava sobre Jesus. Então, no versículo 15, o Senhor lança uma pergunta que para muitos certamente será embaraçosa. E vós, quem dizeis que eu sou? Bem, agora a resposta terá que ser pessoal. Por isso ela é comprometedora. Hoje não é diferente daqueles dias. Jesus está na boca do povo. Seus feitos, seus milagres, seus ensinos. Muitos citam a Bíblia, mas não creem de fato que Jesus é quem ele mesmo disse ser. Agora, todos nós estamos desafiados a dar uma resposta a essa pergunta. E você, querido ouvinte, que resposta daria a Jesus? Nessa hora, o que ele está ressaltando é a necessidade de que cada um terá que ter sua resposta a essa pergunta. Não poderá ser copiada de ninguém. Não uma resposta aprendida em sermões de púlpitos, nem lida em livros, nem ouvida pela boca de alguém ou de um povo. Mas você terá que ter uma resposta vinda de sua experiência pessoal com o Salvador. Entre todos ali presentes, foi Pedro quem arriscou. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Oh, que glória ser participante desta revelação! Porque essa resposta não se aprende nos livros e nem em nenhuma lição, mas esse conhecimento terá que vir do alto, direto do trono de Deus, pois é somente o Todo-Poderoso Deus quem nos poderá levar a Jesus, como está dito no Evangelho de João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E a Pedro tinha vindo esta revelação, reconhecida por Jesus, pois ele falou com propriedade sobre a identidade do Mestre. Por isso o Senhor confirmou a afirmação de Pedro diante de todos. E é assim que Jesus fará com todos aqueles que o confessarem diante dos homens. Ele mesmo diz em Mateus 10, 32 e 33, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Portanto, cada um terá que receber individualmente a revelação do Filho de Deus em seu coração. E a Igreja de Jesus Cristo é composta daqueles que a tiverem. Jesus é a pedra angular desta construção, que não é humana, nem consiste em suntuosos templos de pedras ou de qualquer outro material, e nem de estruturas organizadas como verdadeiros empreendimentos dirigidos por executivos. Isso não é a Igreja de Jesus. Em Isaías 28:16, está declarado por Yahvé: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E em 1 de Pedro 2,6, cita esse mesmo texto como cumprimento na edificação da Igreja de Jesus. Por isso também na Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será confundido. Querido ouvinte, a pedra sobre a qual a igreja está levantada é Jesus. E a construção desse verdadeiro edifício espiritual é composta por todo discípulo de Cristo, chamado nas Escrituras de pedras vivas. Ouça o que está em 1 de Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! O livro de Atos é o lugar onde podemos aprender a ser igreja. Creio que esse livro foi colocado ali pelo Espírito de Deus para que jamais perdêssemos o nosso referencial. Há diversas advertências na palavra de Deus sobre a proliferação de enganos do nosso tempo. Ouça, 1 Timóteo 4,1.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 de Pedro 2:1. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 de Pedro 2:3. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas. 1 de João 4:1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E finalmente, o próprio Jesus adverte em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores, e enganarão a muitos. Certamente Deus sabia que ao longo do tempo, através das gerações, Satanás traria seus projetos destruidores para dentro da igreja, desviando-a do propósito original. Há hoje um espírito de sedução dentro dessa estrutura atual que fez com que a igreja se voltasse para o mundo e elastecesse seus limites, deixando entrar toda sorte de práticas mundanas no esforço de preservar a instituição, trazendo confusão. O resultado é que muitos estão se perdendo, muitos também decepcionados e confusos, porque também jamais foram confrontados pela pregação contundente do Evangelho do Reino e por isso não se convertem de fato, mas se tornam amigos da igreja, associados ao grupo, membros de denominações, ganhando o direito de frequentar atividades exclusivas, porém nunca passando de fato por uma transformação genuína no seu íntimo. Está tudo tão igual, não é mesmo? Quantos já declararam que não veem diferença em estar nesta ou naquela religião, como apenas uma questão de se adaptar neste ou naquele grupo e quase sempre levando em conta os benefícios pessoais? A instituição social igreja, com seus templos e suas ofertas, se agigantaram de tal maneira que se tornou a principal e um grande número de pessoas dentro dela jamais se encontrou com o Senhor, mas estão ali e têm somente se encontrado consigo mesmas. Quanta frustração no meio dessa igreja. Misericórdia. Cada líder hoje, cada pastor, cada presbítero ou qualquer outra nomenclatura usada nas diversas denominações dará conta disso ao Senhor da igreja. Amados, Jesus profetizou aos discípulos que o templo que eles tinham naquela época iria ser destruído. O que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida. Toda a igreja de Jesus foi dispersa e se espalhou pelo mundo de então. A igreja passou por muitos períodos de severa perseguição. Aqueles discípulos não tinham nenhum artifício para fazer cultos e celebrarem a nova vida em Jesus. Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isto é, igreja de Jesus Cristo, aleluia, a reunião dos discípulos de Jesus. A verdadeira igreja, a igreja de Jesus tem poder. Ela tem discernimento, isto é, reconhece e vence as artimanhas do diabo. A verdadeira igreja, aquela que vai ser arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, é a que se parece com Ele. Está descrita em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Jesus tem no seu meio a sua presença. E onde Jesus se move, ninguém sairá dali para cometer toda sorte de pecados sem nenhum temor de Deus. Porque onde a igreja de Jesus está, o temor de Deus tocará as pessoas. A igreja de Jesus transborda da vida de Jesus e influencia invariavelmente o meio onde ela se encontra. Ela não se parece com o mundo e se confunde com ele
contada como mais uma instituição e mais uma parcela da sociedade. Ouça o que está em Atos 5, 12 e 13. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E sabe, amado, por que não ousava juntar-se a eles? Porque a presença do Espírito Santo de Deus infunde temor ao pecador. Quem se ajuntava com eles tinha, de fato, se tornado um discípulo de Jesus e verdadeiramente havia passado para o reino de Deus, pois a alegria do discípulo de Cristo é viver para glorificar ao seu Senhor. E assim está em Apocalipse 2:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Amado ouvinte, o significado de "e não amaram as suas vidas até a morte" é bem entendido quando lemos Atos 5, 40 a 42. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A Igreja de Cristo é comprometida com a causa de Cristo, a expansão do reino de Deus na terra. É envolvida com a pregação do Evangelho. Não vive querendo ser servido, mas se torna imediatamente um servo de Jesus, semelhante a Ele. Eu vim para servir. Este é o lema do verdadeiro servo. Todo dia morre para si e vive para Deus. Confia nele e sabe que não pertence mais ao mundo. Não vive em pecado. E ainda há outro aspecto a lembrar. Herdamos um modelo de igreja que se divide em clero e leigos. O resultado disso é que um pouco de pessoas são reconhecidas como chamadas ao ministério e se compromete. E a grande maioria permanece infantil e infrutífera dentro da igreja. Tornam-se vulneráveis, emocionais e jamais se veem preparadas para colocar sua mão no arado. São sempre necessitadas e nunca experimentam verdadeira plenitude. Acabam insatisfeitas, rodando pelas instituições levantadas pelos homens, buscando por novidades. Amado, não se permita ser assim. Quem tem a verdadeira revelação de Jesus se torna um discípulo, se move por uma visão de Deus como um membro do corpo de Cristo que vai funcionar harmonicamente, exercendo a sua função. Será uma pedra viva, um servo escolhido, chamado e capacitado pelo Senhor. Certamente terá o desejo de crescer na comunhão com o Senhor da igreja e com os irmãos, com quem se torna a própria igreja. Agora me deixe dizer a você que só cresce quem se envolve, porque o solitário se volta contra a verdadeira sabedoria. Os templos, como hoje se entende, são lugares onde a igreja se reúne. Sejam grandes ou pequenos, sejam ricos ou modestos, sejam em casas, garagens, ao ar livre ou em qualquer outro lugar, seja um pequeno ou um grande grupo, o principal é que o Senhor da igreja esteja sendo de fato o cabeça e cada um se torne verdadeiro discípulo de Cristo, cheios do Espírito, e as reuniões da igreja estejam regadas com muita unção, sem a manipulação de líderes, mas se movendo pelo poder de Deus. Então, só então, o temor de Yahvé virá pela sua maravilhosa e tremenda presença. Aleluia! Amado, longe ainda de esgotar esse assunto, pretendemos continuar, se assim o Senhor dirigir. Porém, neste momento, desejo orar por todo aquele que me ouve, para que você, amado ouvinte, recobre ânimo hoje. Você que se afastou ou que desanimou da caminhada, ou que se decepcionou com esse sistema religioso, o Senhor te chama de volta ao seu rebanho. Ele é o pastor das ovelhas e cuidará de você, se hoje encontrar o seu coração quebrantado e voltado para Ele. É somente Ele quem poderá te curar e restaurar.
Olhe para Jesus agora e você verdadeiramente será iluminado e Cristo te esclarecerá. Vamos orar? Amado Pai, Tu que nos deste a salvação em Jesus e nos deste também a graça de ser contados como igreja, corpo de Cristo, envolve agora esse amado ouvinte no Teu amor e fale ao seu coração, para que seja restaurado, curado, liberto de todo engano e venha experimentar verdadeiro refrigério e alegria que vem somente pelo conhecimento e fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Também já te agradecemos, Senhor, porque tens respondido às nossas orações pela cidade. Reconhecemos que somente o Senhor pode mudar toda a nossa sorte e guardar-nos de todo o mal. Te amamos e te adoramos na beleza da Tua santidade. Seja glorificado, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus e serás o nosso guia eternamente. Nós oramos no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Amém e amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.